Don't touch, it's art. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Dois Palitos Podcast. Eu sou o Gabriel Matos e hoje eu tô sozinho aqui. Tururu. Bom, mas... essa é o primeiro episódio da segunda semana, né, nesse novo formato. E comenta aí, se você estiver no YouTube, o que você tá achando nesse novo formato, novo cronograma. E se não tiver, manda lá no Insta, que é podcast Dois Palitos, é tudo junto, tudo por extenso. E não esquece também de recomendar, se tu gostou, pra algum amigo, amiga, namorado, cachorro, enfim. A gente tem que crescer e ir juntando a galera pra falar cada vez mais sobre como o jovem não presta e tem que acabar o jovem. Eu vou chegar, né, chutando a porta já, né, não foda-se. Eu vou falar sobre arte. Por quê? Porque é o primeiro episódio e eu vou falando um bagulho super complexo porque eu sou maluco, né? Não tem explicação, eu sou masoquista, né? Eu gosto de me torturar, enfim. Então, vamos lá. Bom, eu acho que a gente pode começar então com o que é arte, né? Só uma das questões que está há mais tempo na humanidade aí, desde que se criou esse termo, enfim, não se chegou a um consenso sobre o que é isso, tem várias teorias, várias explicações, mas assim, ao mesmo tempo que é complexo, não é tão complexo assim, porque existem algumas respostas para isso e existem algumas partes que todo mundo concorda, entre aspas, assim. Mas se tu for pesquisar, por exemplo, no Google, assim, o que é arte, enfim, vai aparecer algumas respostas, a maioria vai ser sobre como uma forma de expressão do homem, né? Ou o que o homem cria, de certa forma, né? O que faz sentido, né? Não tá tão errado assim. Porque quando tu cria algo, tu tá expressando alguma coisa. A arte e a ciência, de certa forma, elas têm uma ligação que é uma forma de tu ver o mundo, né? Tu te entender como ele funciona e explicar ele para outras pessoas ou só entender para ti mesmo. Mas a arte tem muito essa questão de comunicação. Porque se tu cria uma obra, é pra outra pessoa ver, mesmo que tu não mostre pra alguém. Tipo, ali tem um significado e existe a leitura, o entendimento desse significado que tu pôs ali. Às vezes acontece que não é o mesmo que o autor pretendia do início, mas não deixa de estar correto, enfim. Ainda mais porque quando um artista cria uma obra, ele põe nela os conhecimentos dele, ele põe toda a bagagem de vida dele naquela obra. E não necessariamente quem vai consumir ela vai ter a mesma bagagem, os mesmos conhecimentos, e nem por isso vai deixar de aproveitar a obra de uma certa forma. Assim, algumas coisas pode acabar se perdendo no caminho, mas pode ter outras interpretações que nem o autor mesmo tinha no começo, né? Então, não dá pra gente julgar algo como feio, bonito, simplesmente porque a gente entende as coisas de um jeito e outra pessoa entende de outro e falar que um tá certo ou tá errado. Os dois, de certa forma, estão certos e pode acontecer dos dois estarem errados também e, enfim, acontece. Pra quem não tá muito inserido nesse contexto, botar lá no Google Imagens Artes, vai aparecer várias pinturas, assim, muito belas, entre aspas, né? Que existe esse conceito dentro do universo da arte, do belo e do grotesco. E para muita gente a arte é só o que é o belo, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um circo aqui do lado. Mas ignorem. Ignorem a arte que tá rolando ali. Vamos focar na explicação. Isso foi uma ironia, tá? Ok. Voltando aqui, muitas pessoas entendem a arte só como sendo aquela coisa bela, né? Enfim, muito aquela figura renascentista, né? Aquelas pinturas super realistas e que, nossa, traz uma sensação, assim, de sonho, né? E, assim, a arte não é só isso. Isso podemos dizer que é arte, mas não é só isso, né? Uma questão, inclusive, que eu sempre tento trazer quando eu falo sobre isso é se uma pichação, por exemplo, um grafite de rua é ou não arte. Uma apresentação de rua, um cara no semáforo faz lá
uma série de malabarismos e, enfim, outras expressões artísticas circenses, geralmente, se aquilo não é arte também. E por que muitas pessoas consideram uma coisa arte e a outra não, sabe? Eu acho que para entender isso a gente tem que voltar um pouco no tempo e pensar quem define o que é arte. Porque hoje em dia a gente tem a arte, né, contemporânea, enfim, uma série de expressões que não necessariamente são feitas de objetos, né? Muito antes se tinha a impressão de a arte é só uma escultura, uma pintura, por exemplo, né? Algo físico, digamos. E de alguns anos pra cá, muitos anos, mas enfim, mais dentro da história da humanidade, da arte, algo mais recente, são essas expressões, né? Como, assim, a dança, tudo bem, são os rituais mais antigos, mas a gente tem outros tipos de expressões artísticas, como aquela performance se eu não me engano, é Marina alguma coisa, Abramovic, que ela é uma performance, o nome da performance é O Artista Está Presente. Como é que é essa performance? Ela fica sentada com uma mesa na frente dela e uma outra cadeira do outro lado da mesa. E ela fica lá só parada, sentada. Pessoas fazem filas pra sentar na outra cadeira e eles ficam só se olhando. Não se fala nada, não se gesticula nada, só se olhando. E tem pessoas assim que saem de lá chorando, assim, baldes, enfim. Então, aquilo não tem como tu representar fisicamente, né? Não é uma obra artística que tu pode pegar e levar pra algum lugar ou fotografar. Tu pode fotografar a cena em si, mas tu não tá pegando de certa a expressão artística mesmo, né? Tu não tá lá participando dela, mas não deixa de ser arte. Então, a gente tá voltando um pouco do tempo, avancei e acabei me perdendo. Mas voltando, né? Quem define o que é arte? A gente tem que entender que na história da arte, quem contou a história, né? Porque a gente tem muitas obras que foram colocadas em várias caixinhas, né? Em movimentos artísticos. Pra tu colocar certas obras, tu tem que, inevitavelmente, excluir outras obras. Então é uma questão de escolhas. E quem escolheu foram os críticos da época, os historiadores da época, que eram nada mais nada menos que homens brancos europeus, né? Às vezes norte-americanos, assim. Então a gente tem que entender que o conceito que a gente tem de arte e belo tá muito influenciado sobre essas pessoas que escreveram essa história. Inclusive tem temas de estudos sobre a história da arte, que é sobre, né, quem escreveu isso, quem foi que criou todo esse universo, e tentar resgatar essas pessoas que foram, assim, é impossível, né, pegar todo mundo que foi excluído dessa história, mas tentar resgatar isso, porque inevitavelmente quando a gente vai fazer uma crítica, enfim, avaliar alguma obra, performance, a gente tá infectado por esses conceitos, né, e enfim, não tem o que fazer, já foi, mas tentar resgatar o que não foi contado para ampliar isso e tentar tirar o máximo possível desse preconceito que tá entranhado, né, na história da arte. Tudo é arte. Tá, então agora que a gente entende que quem criou-se, né, esse conceito de arte, né, é uma questão meio... é um povo eurocentrista, né, então inevitavelmente tem alguns preconceitos inclusos, né, não vamos ser hipócritas, a gente sabe aonde que nasceu tudo isso. Mas uma outra questão que a gente pode pensar sobre objetos que se tornaram artigos de arte que estão em museu, e não necessariamente, assim, hoje em dia a gente pode considerar arte, mas na época em que foram feitos não eram com esse intuito, né? E a gente pode começar bem na pré-história, nas pinturas rupestres, né? Aquelas figuras de pessoas, animais, enfim, que nós conseguimos resgatar algumas delas. Tem no Brasil, tem algumas, mas enfim, tem no mundo inteiro, né? E quando o homem pintou aquelas figuras, ele não estava criando um conceito artístico ali, ele não estava empregando nenhuma técnica, nenhum sentimento, talvez, a gente não tem como saber, mas a teoria mais concreta dessas pinturas é que elas faziam parte de algum tipo de ritual, um ritual pré-caça, como uma forma de tu escrever o que vai acontecer, e a partir do momento que tu escreve, aquilo é concretizado. Então, inevitavelmente, se eles pintassem a figura de um
enfim, de um boi, de um búfalo morto, queria dizer que eles iriam conseguir matá-lo e, enfim, cozinhá-lo e comer e tudo mais. Mas, assim, certeza nunca teremos, né? Porque só alguém que estava lá e até onde eu sei ninguém estava lá. Ninguém vivo hoje em dia estava lá. Mas essa é a teoria que nós temos. E hoje em dia são dadas como arte essas pinturas. Mas não com certeza nessa época não era essa a ideia. Assim como, por exemplo, algumas armaduras romanas. Quando elas foram criadas, elas podiam até ter algum teor estético empregados nela. Mas a ideia não era expor aquelas ferramentas em um museu. Então, existe um valor histórico que conta muito sobre a cultura daquela época, mas não necessariamente aquelas figuras, enfim, objetos tinham alguma coisa relacionada à arte naquela época. Enfim, a gente sabe que os romanos tinham muitas expressões artísticas e tudo mais, mas não quer dizer que tudo que eles faziam era voltado para isso. Isso me lembra uma coisa do filme do Pantera Negra, quando o Killmonger, ele tá no museu, eu acho que é no começo do filme isso, ele vê alguns objetos de culturas africanas, né, aquelas máscaras bem características e algumas outras ferramentas que estão no museu, e, né, obviamente estão no museu de algum país europeu ou americano, porque, né, quando ele olha aquelas figuras, ele comenta que aquilo não deveria estar ali, né? Que eles deveriam devolver a esses povos, e com certeza deveriam fazer isso, porque, né, foi um roubo. E aquilo é uma discussão ética que existe dentro da arte, porque, por exemplo, as ferramentas, elas não foram feitas para serem expostas em museus, né? Elas estão ali com um certo aspecto exótico, né? E o que é exótico, se não é tu dizer que aquilo é um bonito de uma forma errada, entre aspas, né? Porque a gente tem um conceito de belo e de grotesco. E aí tu tem, digamos, um meio termo, ou algo que é grotesco e belo ao mesmo tempo. De certa forma, tu tá dizendo que, assim, o certo de ser belo é o que eu crio. Eles têm um belo, mas é um belo errado. E tu tá expondo ali. Então, de certa forma, tu tá só reforçando um certo afastamento, né? Um certo, até elitismo, de certa forma, né? Não. O que a gente faz é arte mesmo. O que eles fazem é um protótipo, digamos, de arte. E olha só como é que é diferente. De certa forma, tu tá, sabe, depreciando aquela cultura. Assim, isso é uma opinião minha, né? Se vocês tiverem outra opinião, por favor, comentem, nos mandem aí, que isso é uma discussão que a gente pode trazer de novo. Não tem problema, com mais convidados. Eu só queria jogar essa provocação, entre aspas, aqui, pra ver o que vocês acham. Mas, assim, pra mim, não tem dúvidas que certas coisas não deveriam estar em museus, por mais interessante que sejam, né? Mais valor histórico que tenham. Estarem lá diz também muita coisa, sabe? Só o fato de eles existirem, elas têm um significado próprio da cultura, enfim. Mas elas estarem em museus que não são de seus países, de suas culturas, também diz muita coisa, né? A gente tem que começar a perceber esse tipo de coisa como a hipocrisia, né? Em alguns certos lugares. Tudo é arte. Bom, agora que a gente tem já um certo panorama, assim, sobre o que é arte, quem, né, definiu o que é arte, a gente pode falar um pouquinho sobre as funções da arte, né? Qual é a função da arte? Isso também daria pra fazer um episódio inteiro. Eu tô só pincelando aqui algumas coisas, né? Alguns tópicos. Que eu quero trazer isso mais pra frente com outras pessoas pra gente discutir isso melhor. E é uma discussão que nunca vai ter fim, mas, né, a gente tá aí, a gente tá vivendo, é o que tem. Bom, a função da arte, né, a minha interpretação da função da arte é instigar, é provocar, é trazer alguma reflexão ou sentimento, sensação. Não necessariamente todos esses elementos, ou só um deles, tu pode conseguir, quem sabe, trazer vários elementos ou não, porque a arte também é política, por exemplo, né? Quando tu faz uma obra que desafia o governo atual, tu é político. E isso me lembra uma vez na faculdade, que era uma cadeira de produção audiovisual, assim. E tava escrevendo um roteiro com os colegas, e aí nós percebemos que, num determinado momento, aquele curta tava deixando de ser só um trabalho de faculdade normal e tava virando uma crítica à própria instituição em que a gente estudava. E eu fiquei meio receoso, né? Não sei se a gente deve fazer isso. Aí eu fui falar com o professor sobre a ideia, né, enfim, do roteiro. E eu falei, talvez incomode algumas pessoas, não sei se a gente deve fazer. Daí ele me olhou assim, bem sereno, assim, e falou: cara, se não for pra incomodar, nem faz.
Porque, sabe, se tu não vai levantar, trazer nada, então não precisa fazer. Se vai incomodar, aí tem que fazer mesmo, tem que incomodar. Porque, enfim, né? Aí eu olhei pra ele assim, então tá, né? Enfim, a gente fez. E todo mundo riu, porque, né, eram situações do cotidiano ali, meio... Quando tu olha de fora fica meio ridículo, né? Mas a gente acabava passando por aquilo todo dia. E, sabe, ele tinha razão, porque se tu faz algo por nada, aquilo vai ter um significado muito fraco, né? Um significado meio vazio. Se incomoda é porque tem algo errado. Pode ser algo errado na obra, pode ser algo errado no que aquela obra critica. Enfim, levanta discussões e isso é interessante, né? Porque de certa forma a gente evolui a partir de discussões e cada um colocando a sua opinião, chegando num consenso, desde que faça sentido, né? Os dois lados, porque tem coisas que não existe como ter consenso, né? E agora eu trago de volta aquela questão se pichação é ou não arte. Porque vamos parar pra pensar assim, tem uma pichação com um palavrão no meu muro. Isso não é arte. Porque, é um bagulho escrito errado, por exemplo, às vezes, alguma gíria, e tá só uma mancha preta ali escrito alguma coisa assim. E tipo, isso aí não tem como ser arte, olha que feio. E se vocês estão acompanhando meu raciocínio até agora, vocês já sabem que não necessariamente tem que ser bonito, né? Porque a gente tem que se desprender dessa figura de que a arte é um quadro bonito. Assim, eu tô falando de arte, eu trago alguns conceitos de escultura, pinturas, mas assim, qualquer coisa, qualquer movimento de artístico, qualquer mídia serve pra isso que eu tô falando, tá? Eu trouxe cinema, a gente pode botar isso pra música, né? Como o funk, por exemplo, funk brasileiro. Enfim, fotografia, pintura, a gente pode trazer isso pra qualquer espectro da arte. Vamos até usar o funk também, né? Aquele funk carioca, o proibidão e tal. E aí tu me diz que pichação não é arte porque é feio. Cara, uma obra artística, ela não necessariamente tem que estar empregado nela a beleza, a técnica e nem um valor monetário implícito a ela, né? Porque tu pode fazer uma obra e expor ela de graça, pode criar algo e queimar, que nem aquele cara que triturou a obra dele depois do leilão. Essas referências eu vou tudo botar no Insta depois, tá? Pra vocês entenderem. Quem não conhece, ver direitinho, enfim. Se tiverem alguma dúvida ou coisa do tipo, ou quiserem complementar, podem mandar lá no Insta que eu vou responder, a gente vai continuar essa discussão. E músicas de funk, por exemplo, letras de funk que falam, né, sobre... Muita gente fala sobre putaria, fala só sobre tráfico, sobre drogas, não sei o que. Cara, aquilo nada mais é do que um retrato de uma realidade. E aí tu vai dizer que tá errado a realidade? Eu te digo, assim, se tá te incomodando é porque tem algo ruim nela. E que tal, em vez de questionar se a música tá certa ou errada, por que tu não, então, muda essa realidade? Que assim as letras das músicas vão mudar, sabe? Não adianta tu falar que, não, ele só fala de putaria e drogas e armas. Aí tu vai pra realidade daquele cantor, cantora, e a vida da pessoa é aquilo, sabe? Ela tá cercada de drogas, cercado de putaria, cercado de armas. E aí ela vai cantar sobre o quê? Ela vai cantar sobre flores num jardim? Não tem como. A pessoa, a expressão artística do artista tá diretamente espelhada na vida dele, na bagagem dele. Então não tem como tu esperar que uma pessoa que vive uma realidade escreva algo sobre outra realidade, né? Que nem alguns autores de novela aí são ricos desde criança, desde que nasceram, escrevendo sobre pobre. É ridículo, né? Eles não têm noção o que é ser pobre, assim, e ficam putos quando tu reclama que eles fazem errado. Então, assim, se pra ti tá te incomodando, em vez de tu falar que a música tá errada, a música não tá errada, porque ela tá falando a verdade. Então, se tu não quer que fale sobre aquilo, que tal mudar a realidade? Que aí as músicas vão mudar, é inevitável, é assim que funciona o mundo, é assim que funciona qualquer outra coisa. Tudo é arte. Eu acho que eu me exaltei um pouco. Rolou uma sessão de desabafo que eu peço desculpas, me empolguei. Mas voltando um pouco mais relax, eu queria comentar aqui um pouquinho sobre o René Magritte, que ele foi um pintor, né, francês,
Eu não sei se ele é francês, eu acredito que sim. Assim, eu não fico decorando certas coisas, tá? Datas e coisas do tipo. Eu prefiro entender o que é, o conceito e tudo mais, do que ficar decorando certas coisas que, teoricamente, não fazem diferença. Se tu me falar que ele era americano, que ele era francês, vai continuar sendo igual à obra dele. Mas, enfim. E ele tem um quadro, uma pintura de um cachimbo. E embaixo desse cachimbo tá escrito em francês, por isso que eu acho que ele é francês. E pelo nome dele também. Tá escrito, isso não é um cachimbo. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? Tá, isso não é um cachimbo, quer dizer que é uma outra coisa? Assim, sim. Quer dizer que aquilo é uma pintura representando um cachimbo. E embaixo tá escrito, tá afirmando esse significado, né? Aquilo não é um cachimbo, aquilo pode ser uma tela com tinta. Aquilo pode ser a representação de um cachimbo. Aquilo pode ser um questionamento sobre o que é um cachimbo, né? Se um cachimbo é só um pedaço de madeira. Enfim, traz várias questões, várias interpretações sobre a mesma obra, né? Porque quando a gente avalia uma obra, a gente tem que entender que as coisas são signos, né? Cada coisa tem um significado. A forma como tu te mexe tem um significado. O tom das cores traz um significado diferente. Tu, sabe, a forma como tu fala alguma coisa traz um significado diferente. Mesmo que sejam as mesmas palavras, sabe? No mesmo contexto. Então a gente tem que entender que as obras artísticas, elas tentam trazer essa sensibilidade sobre o que é cada coisa, o que o artista está tentando expressar ali e o que ele conseguiu expressar, o que ele não conseguiu expressar, qual que é a indireta, se tem algo incomodando ele, se ele quer só transmitir uma sensação, entende? Então, inclusive, entende não. Me fiz ser claro, porque isso era até uma discussão discussão não, isso era uma brincadeira na faculdade que eu tento trazer até hoje pra minha vida, que é, em vez de falar entende, falar me fiz claro ou fui claro, porque quando tu fala entende, tu tá jogando toda a responsabilidade da comunicação na pessoa que tá recebendo. Sendo que a estrutura básica de uma comunicação envolve o emissor, o receptor, a mensagem, a mídia, né, o meio por onde essa mensagem vai, e o código, que é a forma como tu vai mandar essa mensagem, né? Por imagem, desenhos, literatura, música, enfim. E quando tu fala entende, tu tá jogando toda a responsabilidade de qualquer ruído. Ruído é qualquer interferência em qualquer parte dessa comunicação. Tu tá jogando toda a responsabilidade de qualquer ruído ou coisa do tipo pro receptor, sabe? Sendo que tem todos os outros elementos envolvidos na comunicação. Então, não fale entende quando tu tá explicando alguma coisa no final, porque às vezes tu não soube escolher a forma certa de falar algo, não soube escolher por onde mandar essa mensagem ou o código usar pra essa mensagem. Então, uma dica aqui que eu queria deixar pra vocês, uma reflexão: em vez de falar entende, tentar falar se fui claro, se eu soube explicar, porque muitas vezes a culpa não é do receptor, sabe? Tu tá explicando algo, tu tá esperando que ele saiba já algo que não necessariamente ele precisa saber. E aí tu fala entende, é como se tu... Não, tu tem que saber, não entendeu, é culpa tua. Não, às vezes não é culpa do receptor não entender, tá? Fica aí a dica, fica aí a crítica, tá? Tudo é arte. E eu acho que por último aqui eu queria trazer uma reflexão aqui, não sei como dizer, um debate. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Por que vocês acham que algumas obras artísticas são tão caras e outras são tão baratas? Eu digo, por exemplo, por que uma pintura do Van Gogh vale milhões, bilhões, enquanto a pintura do artista de rua na praça do centro vale R$15? Eu queria saber o que vocês acham disso, por que isso acontece. Eu tenho já uma certa opinião sobre isso, né? Isso tá bem relacionado com o que eu falei sobre quem define o que é arte lá atrás. E por que esse tipo de coisa ainda acontece e vai acontecer pra sempre, que é inevitável. E outra coisa, se artistas que fazem suas obras em alta escala, eu digo, por exemplo, Romero Brito e, sei lá, os Funkos, por exemplo, que são feitos de forma industrial, assim, várias cópias. Por que algumas pessoas acham que aquilo não é arte, por exemplo? Assim, a gente tem que entender que... Isso é minha opinião agora, né? Eu larguei isso pra
pra vocês responderem depois o que vocês acham. Mas qual que é a minha opinião? Não deixa de ser arte só porque é feito em massa, sabe? Porque a gente tem muito essa visão da arte como sendo algo elitista, né? Exclusivo. Só eu tenho essa pintura. As outras pessoas têm... Tanto que alguns artistas, eles vendem a pintura original, né? Por um valor super alto e fazem cópias daquela pintura. E eles fazem cópias limitadas, inclusive, né? Eles fazem... Tem um termo que eu esqueci agora, que para essas cópias, e são cópias muitas vezes numeradas, e aí geralmente a cópia número 1 vale mais que as outras cópias, enfim. Mas sei lá, a pessoa faz uma pintura e faz 20 cópias, e aí as cópias valem R$200 e a pintura original vale 50 mil. É bem comum esse tipo de coisa. A gente acaba tendo essa impressão elitista. Na verdade é elitista, mas a gente tem que entender que assim, a arte, por mais que tentem fazer com que ela seja elitista, ela é pra todo mundo, tá? Eu sei que é difícil porque a gente não tá acostumado a aprender nada na escola pública, principalmente, né? Que é de onde eu vim. Lá eu não aprendi nada sobre arte. Fui aprender na faculdade, depois pesquisando. E nós não somos instigados a consumir arte, pelo menos de uma forma mais consciente, digamos. A gente consome a arte popular, né? Cultura popular, geralmente novelas, filmes, música, o que não deixa de ser uma expressão artística. Mas a gente nós não somos instigados a consumir filmes olhando para um aspecto mais crítico, mais técnico. Teatro, então, né? Aqui de onde eu moro, foda-se, só vai quem tem dinheiro, né? E mesmo quem tem dinheiro e não teve uma educação mais voltada pra arte quando criança, acha que teatro nada a ver, tá ligado? E a gente tem que entender que não... Cara, não é assim, sabe? As pessoas têm um esforço pra fazer com que a arte seja elitista pra excluir certo grupo de pessoas, sabe? E falar que isso é mentira... não. Sabe? Quem tá no meio não precisa nem ir muito a fundo, sabe? Qualquer, estudo sociológico, tu vai ver que tem esse esforço, sabe? As pessoas tentam fazer com que a arte não chegue pra todo mundo. Porque eles querem ter essa figura que, não, só eu entendo o que é arte. Então só eu posso consumir. Tu não sabe de nada. E, cara, qualquer um pode aprender, sabe? Inclusive, eu quero trazer mais sobre esse assunto aqui, que eu quero, sabe, trazer isso mais à tona. Porque, cara, todo mundo tem que saber o quão foda é a arte, sabe? E eu já me perdi o que eu tinha trazido antes. O que eu trouxe, trazido. Gente, meu português é uma merda, sabe? Eu sou uma pessoa visual, tá? Eu sou do audiovisual. A questão não é literatura, tá? A minha questão é que, imagens, fotografia, pá. Tá? Tudo é arte. Eu não lembro o que eu tava falando. Então vai ficar aí o raciocínio que eu tinha que se perdeu porque eu recebi uma notificação no celular. Enfim... Eu lembrei de uma coisa enquanto tu tava falando disso. Quando eu era criança, eu costumava pintar. Hoje em dia eu pinto ainda, faço alguns retratos, mas é assim, tem uma técnica imposta ali que, enfim, eu estudei alguns cursinhos e tal, sobre, né, sombra, luz, proporção e tal. E eu me lembro que eu fazia isso desde criança, sabe? E é muito uma questão de observação, mais que qualquer outra coisa. Então... Uma dica que eu queria dar pra todos, assim, quando for consumir algum tipo de obra, alguma expressão artística, é tu, sabe, observar, olhar as características, consumir aquilo de verdade, sabe? Tentar trazer alguma ligação, mesmo se tu não entender nada do que tá acontecendo, tentar, então, entender o que tá acontecendo na perspectiva do artista, sabe? Quando tu vê um filme sobre algum país que tu não tem nenhum conhecimento, tu... ver como é a realidade daquele país e tirar alguma interpretação daquilo, porque principalmente filme, assim, traz filme e literatura, eu diria, que são tipos de mídias que conseguem te levar para outros mundos e conhecer outras realidades que tu nunca teria oportunidade se não fosse através delas. Então fica aí minha dica, reflexão, sei. Poxa, consumam mais arte, não assim, quando eu falo consumam mais arte, eu não tô dizendo pra vocês ir no museu ou no teatro gastar 50 pila pra entrar e ver uns negócios que vocês não estão acostumados, não. Assim, seria interessante pra, enfim, ter uma reflexão sobre o que é aquilo e tudo mais, mas eu não quero ser aquele cara que tipo, não, vocês têm que estudar os movimentos artísticos pra entender, não sei o que, cara, nem eu não vou saber, decoro nenhum movimento, nada do tipo, eu sei alguns que me pegaram mais quando eu estudava, mas volta e meia eu acabo olhando de novo e tudo mais, mas assim, cara, uma música que tu gosta, sabe, presta atenção na letra, o que o artista tá querendo dizer. Esses dias eu tava ouvindo Britney Spears e eu nunca parei pra prestar atenção nas músicas dela, porque
Quando eu ouvia da MTV, Mix TV, eu tava querendo ouvir mais meus rockzinho emo, gótico da época. Mas depois que teve todo esse caso dela aí, que tem há anos na verdade, né? Eu não sabia que ela basicamente é mantida refém dos pais e marido, namorado, que ela não consegue decidir nada na vida dela. Daí eu tava tocando esses dias umas músicas dela, assim, falando como ela não tinha independência de nada. E, enfim, tipo, ela tava desde sempre falando sobre a realidade dela, entende? E, cara, ser artista é isso, sabe? Tu emprega toda a obra, de certa forma, é uma obra autobiográfica, né? Porque tu tá colocando a tua história ali, a tua vivência. Então, quando a gente for consumir algo, tentar retirar esse tipo de coisa também pra entender o que tá acontecendo, se aquilo tem algum valor pra nós, porque a gente pode aprender muito com a arte. Tudo é arte. E mais uma coisa, eu queria saber a forma que vocês consomem essas artes, porque, por exemplo, eu gosto muito de cinema, né, de filmes. E, né, desde que veio a pandemia, eu nunca mais fui num cinema. E eu tenho assistido pelo PC, né, e tudo mais, mas pra mim não é igual, né, ir no cinema, enfim. Tem gente que prefere ver em casa, eu prefiro ir no cinema. Assim como ouvir música, eu sou do tempo que tinha que baixar a música na internet pra tu ouvir, assim, tu tinha que ter o CD, tu tinha... ou até videocassete não, aquelas fitas, eu esqueci o nome daquilo. Aquelas fitas que tu colocava no rádio e girava, assim, tu conseguia bobinar com a caneta, assim, tá ligado? Botar pra trás e tal. E, inclusive, uma época, minha irmã tinha um Discman, não sei como é que é o nome daquilo, que não passava pra frente. Se quisesse ouvir a música número 10, tinha que ouvir o álbum inteiro antes. Mas enfim. Hoje em dia tem essas plataformas, tipo o Spotify, que talvez você esteja ouvindo no Spotify isso, ou no YouTube, que são os principais lugares que a gente posta e interage com o pessoal. E eu queria saber como é que vocês também consomem, porque eu ainda baixo as músicas, porque eu tenho uma questão de... eu tenho a impressão, eu não sei se é impressão, se é um placebo, o que é, que as músicas nas plataformas, elas perdem a qualidade demais, assim. Eu não sei se é só impressão minha, mas quando eu baixo e escuto, eu tenho a impressão que tá um pouquinho melhor a qualidade. E eu acabo baixando. Mas... isso é só falei por falar isso. Não sei porque que eu falei isso. Eu não sei se eles ver filme no PC, tá ligado? Eu me acostumei um pouco agora, mas... assim que o mundo voltar ao normal, que eu acho que vai acontecer nunca, eu pretendo, né, voltar a ver filmes no cinema e tudo mais. Já tem um tempinho que eu tô falando sozinho, minha voz tá desaparecendo, então eu acho que o episódio pode ir acabando. Me digam aí o que vocês... Enfim, eu deixei várias perguntas durante o episódio pra vocês mandarem, mas não, assim, o pessoal não esquece de ir no Insta, seguir a gente, tá? É podcast 2 Palitos, tudo junto. E de lá tu vai encontrar todo o resto. Tu vai encontrar o YouTube, caso você não esteja no YouTube, vai encontrar nosso e-mail, vai encontrar tudo sobre a gente lá. Então, nos sigam. Nos mandem Pix, embora a gente não tenha a chave Pix ainda, eu vou fazer, logo eu faço. Aí vocês podem mandar o Pix de 1 centavo, a gente aceita, realmente a gente aceita Pix de 1 centavo. Aproveita e já manda uma mensagem do Pix, e quem sabe a gente lê, ou não. Assim, a gente vai ler, mas não sei se meu Deus, não consigo falar mais. Não sei se leremos no episódio. Mas, enfim, nos sigam e... tem a indicação, né? Ai, meu Deus, esse é o momento que eu sempre fico travado. Sendo que eu criei essa merda de falar uma indicação no final, e sempre eu que me atrapalho com isso. Mas eu vou indicar, então, uma manifestação artística, digamos, que tem no Brasil inteiro, inclusive aqui em Porto Alegre, que são os poetas de rua, né? É o slam, que são pessoas que se reúnem em praças e enfim, vários lugares da cidade e declamam poemas sobre rimas, né, sobre suas realidades e tudo mais. E nossa, isso é totalmente o que acontecia, sabe, com os poetas, os oradores de antigamente. E é muito bom porque eles trazem a verdade na tua cara, assim. Se tu não tá acostumado, tu vai ouvir, tu vai levar um socão na cara. Tá? E... enfim, teve outras coisas que eu indiquei aí, mas eu vou trazer, quem não conhecer, enfim, eu vou trazer tudo isso lá no Insta do 2 Palitos, inclusive. Então, esse é um episódio que seria bem visual,
Mas enfim, é um podcast, né? Não tem como pôr imagens aqui. Mas qualquer coisa vai ser complementado lá no Insta, tá? Então segue o Insta pra entender tudo que tá acontecendo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, que eu tenho que fazer outras coisas, enfim. E só falar sozinho cansa muito mais rápido, tá? Então tá. Tchau, tchau.